Salve galerinha do PT UESC, então estamos aí para mais uma semana de vídeo aula aí no YouTube. Então peço aí que vocês tentem adivinhar qual é o tema de hoje, seguindo a sequência, né, já da aula passada. Então hoje nós vamos falar sobre gravitação universal, certo? A gente já deu a introdução à astrofísica e esse assunto tem tudo a ver com a astrofísica. Então chama o físico! Já vamos aqui compartilhar a telinha. Solta a vinheta. Vamos que vamos. Só colocar aqui a apresentação para vocês. Vamos devagar, passo a passo. Conhecimento não tem preço, pessoal. Então o tema de hoje aí é gravitação universal. Tema bastante interessante aí, recorrente no Enem, certo? Hoje nós vamos fazer uma associação seguindo a sequência aí com a astrofísica. Meu nome é Carlos Ichel, licenciando em Física pela UESC, e vamos que vamos. Os objetivos da aula de hoje, basicamente, eu vou dividir aí em duas aulas o assunto de gravitação universal como um assunto extenso. Hoje eu vou enunciar as 3 leis de Kepler para os movimentos planetários e vamos aprofundar mais um pouco sobre o software estelário, que é o software aí de simulação, de observação do céu aí, observações astronômicas, certo? E na próxima aula a gente dá sequência com a lei de gravitação universal, certo? Sussa, esses são os objetivos da aula de hoje, sempre tentando aí trazer um pouco de novidades para vocês. Então vamos aqui um pouco contextualizar a história, né? O pensamento físico, a evolução das ideias da física neste contexto, nada mais do que citar Galileu, né? 1564 1642 foi um ardente defensor das ideias copérnicas, que refutou na sua época o pensamento geocêntrico, né, que pensava que a Terra era o centro do universo, onde os astros se movimentavam ao seu redor. E Copérnico também, curiosamente, contrário à Igreja Católica, né, sendo ele também católico, mas as ideias cientistas, seu lado cientista aí prevaleceu. Ele inicialmente ficou um pouco frustrado, né, por pensar que o sistema, Deus não teria feito uma coisa perfeita, né, circular, e onde o sistema planetário se comportava de forma elíptica. Então, esse pensamento foi aperfeiçoado pelos seus sucessores aí, como Kepler. Uma dessas evidências foi a descoberta dos satélites de Júpiter. Se havia corpos, os satélites que giravam em torno do Sol de um planeta, logo a Terra não poderia ser o centro do universo. Dando sequência, chegamos aqui, já vamos enunciar a nossa primeira lei de Kepler, ou lei das órbitas. E que ela diz, sua definição: os planetas descrevem órbitas elípticas, como estão aqui, em torno do Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse descrita como está aqui. Mais na frente aqui nós vamos ver um pouco mais aqui dessa definição de periélio, afélio, né? Quanto mais próximo do Sol, maior a velocidade aí do planeta em órbita, e o afélio, quanto mais longe do Sol, menor sua velocidade. A gente vai ver um pouco mais aí na segunda lei. Então vamos aprofundar um pouco. Eu vou demonstrar aqui um vídeo para vocês Johannes Kepler sobre publicou a Astronomia primeira Nova, lei de um livro que Kepler. continha anos de seus esforços para entender a órbita do planeta Marte. Ele usava observações astronômicas de alto nível, vindas do seu mentor e empregador, Tycho Brahe, que era famoso por gerar uma grande quantidade de dados de alta qualidade e precisava encontrar a melhor explicação sobre o movimento de Marte, um problema bastante complicado.
Havia 3 modelos do sistema solar na época, mas nenhum funcionava para Marte. Primeiro, o sistema ptolomaico, que colocava a Terra como centro, com o Sol e os planetas orbitando-a em círculos perfeitos. Havia também o modelo heliocêntrico de Copérnico, que colocava a Terra entre os planetas, orbitando o Sol. E, finalmente, Bray, que tinha proposto seu próprio sistema, que combinava aspectos de ambos. Colocou a Terra como centro, com o Sol e a Lua orbitando a Terra, mas os outros planetas orbitavam o Sol. Os 3 sistemas contemplavam órbitas circulares, porque o círculo era aceito como a figura ideal. Copérnico, Galileu e Bray acreditavam que os planetas viajavam em trajetos circulares, mas os dados não batiam com essa crença. Em seu lugar, Kepler descobriu que uma nova figura, a elipse, funcionava muito melhor. Uma elipse é como um círculo achatado e tem propriedades especiais. Podemos desenhar uma com uma corda solta, colocando-a dos 2 lados do papel e usando um lápis para manter a corda esticada enquanto ela se move pelo perímetro. O resultado é uma elipse. O comprimento da corda nunca muda, o que quer dizer que a soma das distâncias entre os pontos finais, ou focos, e qualquer ponto dentro da elipse são constantes. Esse princípio aqui é usado para se construir aquelas salas que você fala em um certo ponto e a pessoa escuta em outro. Então, essas salas são construídas nesses princípios aqui de elipse. Em Astronomia Nova, Kepler dizia que Marte viajava ao redor do Sol, que está em um dos focos da órbita, em uma órbita elíptica. Em seguida, expandiu sua primeira lei a todos os planetas e demonstrou que essa figura coincidia com as informações disponíveis. Quanto mais distantes os focos, mais comprida e fina a elipse. E a esse parâmetro de finura se denomina excentricidade. Os cometas, por exemplo, podem ter órbitas muito excêntricas, chegando a se aproximar imensamente do Sol antes de darem a volta e viajar até as regiões mais distantes do Sistema Solar. Em contrapartida, em um círculo perfeito, os 2 focos se localizam um em cima do outro, exatamente no centro. As órbitas dos planetas no nosso Sistema Solar não são muito excêntricas. São muito próximas de serem circulares, o que talvez explique o porquê se pensava que as órbitas de círculos perfeitos eram o que naturalmente devia ocorrer. Não foi fácil abandonar uma ideia tão central quanto essa, mas com sua primeira lei, Kepler rejeitou as órbitas circulares e demonstrou que uma elipse poderia explicar melhor os movimentos observados em Marte. Ao ser estendida a todos os planetas, a lei determinou que a órbita dos planetas segue uma figura elíptica, com o Sol em um dos seus focos. Então espero ter ficado mais claro aí, pessoal. Foi aquela questão, né, do pensamento geocêntrico que se falava, certo? Então vamos seguir aí para a segunda lei, certo? Espero que tenha ficado mais claro. Então vamos para a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, certo? Então o que a segunda lei fala? Que o segmento, vamos aprofundar um pouco aqui a partir dessa figura, né? O que essa figura quer dizer? Se as áreas detectadas, aqui no caso, seja a área descrita no intervalo de tempo ΔT por um planeta P qualquer, de acordo com a seguinte lei, então a gente chega aí na conclusão que, vou pegar aqui canetinha, melhorar aqui para vocês, eu tenho que K é chamado aqui de velocidade areolar, é igual a área, certo? Sobre intervalo de tempo aqui, certo? Então é basicamente essa aqui é a enunciação da segunda lei de Newton. Vamos aprofundar um pouco aí.
definindo aí a segunda lei, diz o que? O segmento que une o centro do Sol do planeta raio vetor varre áreas proporcionais. Segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta raio vetor varre áreas proporcionais aos intervalos de tempos do percurso. Vamos aprofundar um pouco, que aí vocês entendem melhor aqui, entendendo a segunda lei. Se as áreas descritas aqui, né, nessa figura forem iguais, certo? Áreas iguais, teremos, segundo Kepler, que o intervalo de tempo do percurso do planeta serão iguais, certo? Então, intervalos iguais. Desse modo, para o arco, vamos aqui, o arco, chama aqui MN, certo? Ser descrito no mesmo intervalo de tempo do arco KL, ok? A velocidade daqui de A1, né, planeta próximo do Sol, deve ser maior do que a velocidade do planeta A2K, certo? Portanto, os planetas não se movem ao redor do Sol com velocidade de módulo constante. Não se movem de módulo constante. São mais rápidos quanto estão mais próximos do Sol, que é aquela questão que eu falei, e mais lentos quando estão mais afastados do Sol. O ponto mais próximo do Sol chama-se periélio, né? Como eu já antecipei, e o de cá, afélio, né? Mais distante do Sol, certo? O planeta é mais veloz no periélio e mais lento no afélio. Para a Terra, o máximo e o mínimo da velocidade são 30,2 km por segundo no periélio e 20,3 km por segundo no afélio. Certo? Espero que tenha ficado mais claro aí. Então, se não ficou, vamos aqui também aprofundar um pouco, vendo aqui meticulosas observações do seu amigo empregador Tycho Brahe, Johannes Kepler foi capaz de testar várias hipóteses para descobrir como o Sol e os planetas estão arranjados no sistema solar. E, eventualmente, isso levou às suas 3 leis de movimento planetário. Em 1609, ele publicou as 2 primeiras leis em um livro chamado Astronomia Nova, que focava principalmente nos movimentos do planeta Marte. Marte era quase como um enigma. Os seus movimentos observados não batiam com nenhum dos modelos propostos do sistema solar, que envolviam órbitas circulares. A primeira lei de Kepler resumidamente diz que Marte viaja em uma órbita elíptica, com o Sol em um dos focos da elipse. Apesar de denominar essa como sua primeira lei, Kepler só chegou a essa conclusão após chegar à sua segunda lei, que diz que se desenharmos uma linha do Sol até Marte e esperarmos por um tempo fixo, essa linha percorrerá uma certa área enquanto Marte se mover através de sua órbita. O que Kepler percebeu foi que essa área será exatamente igual, não importa em que pedaço da órbita estivermos. Essa lei pode ser resumida como a lei de áreas iguais em tempos iguais. E ela funciona porque Marte não se move a uma velocidade constante. O planeta acelera ao se aproximar do Sol. Portanto, se Marte se aproxima do periélio, ou o ponto na órbita mais próximo do Sol, ele viaja mais rapidamente do que no afélio, ou o ponto mais distante. No primeiro caso, a linha que liga Marte ao Sol é bem curta, mas porque o planeta está se movendo mais rápido, ele cobre uma vasta distância. No segundo caso, a linha é muito maior, mas Marte se move mais lentamente. De qualquer maneira, a área percorrida num período fixo de tempo é a mesma. Kepler e seus contemporâneos podiam ver que Marte não se movia de forma constante, mas não sabiam dizer o porquê. A relação inversa que Kepler propôs entre a distância do Sol e a velocidade orbital podia explicar as observações enigmáticas dos movimentos de Marte, mas somente se a órbita fosse uma elipse.
Uma órbita circular significaria nenhuma mudança na distância do Sol através do tempo, e, portanto, a velocidade também seria constante. Essas duas afirmações, de que Marte viaja em uma órbita elíptica e a sua velocidade varia de maneira que a linha entre Marte e Sol percorre áreas iguais em tempos iguais, foram generalizadas para incluir todos os planetas em 1621. E essas são as leis que constituem a primeira e segunda lei de movimento planetário. Então, pessoal, a gente vê como é grande, né? Essa lei aí, né? Envolve todo o sistema aí planetário, né? Da nossa galáxia, né? Via Láctea. Então gravem isso aí pro Enem, né? Segundo a lei, o planeta percorre velocidades iguais, né? Em tempos iguais. A segunda lei, como foi descoberto depois, é também uma consequência da conservação do momento angular, um conceito que não era conhecido por nós. É também uma consequência planetária. Em 1621. E essas são as leis que constituem a primeira e segunda lei de movimento planetário. A segunda lei, como foi descoberto depois, é também uma consequência da conservação do momento angular, um conceito que não era conhecido por Kepler no século XVII. O momento angular é a quantidade de movimento de rotação de uma partícula ou de um sistema de partículas, assim como Marte e o Sol, e na ausência de forças externas, é uma quantidade fixa. Isso implica em uma permuta entre a distância em que Marte percorre sua órbita e sua velocidade, exatamente como Kepler havia notado. Assim como um patinador de gelo que gira mais rápido ao trazer seus braços junto ao corpo, Marte gira mais rápido ao chegar mais perto do Sol. A afirmação de Kepler de que a área percorrida pela linha entre Marte e Sol é constante equivale à afirmação de que o momento angular também é constante, ou seja, conservado. Então, pessoal, corrigindo aqui, né? Fica claro a segunda lei, no movimento aí, áreas iguais em tempos iguais, certo? E a questão aí do periélio também, espero que tenha ficado mais claro. Voltando aqui para nossa apresentação, finalmente chegamos aí à terceira lei, a lei dos períodos, que diz que o quadrado do período de translação de cada planeta em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita, certo? Aqui eu não vou me aprofundar muito, certo? Mas fica claro para vocês aí relacionar, principalmente no Enem aí, né? Que se percorremos tempos iguais, né? Vocês podem estar relacionando aí a constante aí, né? Certo? K, para você comparar um planeta com outro, né? Você pode estar igualando, né? Sobre o raio do cubo, né? Sobre um planeta T2 ao quadrado aí. Então, para o Enem vocês podem estar relacionando aí, certo? Então agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o estelário, certo? Vou passar aqui um pequeno tutorial, certo? Então, para vocês baixarem, pessoal, vocês podem escrever no Google mesmo. Só escrever Stellarium, certo? E vai aqui no primeiro que aparecer, clica lá, Stellarium. É um software gratuito, livre para observações aí do céu, astronomia. Então aqui você tem a opção Windows 64 para baixar, 32, certo? Linux, Mac. Só clicar aqui, vai baixar
o arquivo aqui, por exemplo, vou clicar aqui, ó, ele vai baixar o arquivo aqui, tá certo? Como eu já tenho instalado, não vou instalar, mas aí só é clicar, abrir e não precisa mudar nada, assim, só seguir next, avançar, instalação bem simples, certo? Então vamos abrir aqui o Stellarium, certo? Então vamos aprofundar aqui um pouco mais sobre o Stellarium para a gente encerrar a nossa aula. Então aqui vocês podem reparar que é um software que sempre nos dá a localização de onde estamos aqui, né? Estou em Ilhéus, certo? Da data, né? Dia 16/4. Então aqui eu já esperei um pouco anoitecer, né? São 18 horas e 50 minutos para a gente observar o céu aqui, certo? Então aqui com o mouse mesmo aqui, ó, vocês podem aproximar, certo? Aqui, ó, para visualização aqui do céu, certo? Que já escureceu. Vamos ver o que temos aí. Por exemplo, eu quero achar Marte aí, como foi muito citado. Eu posso, com o espaçamento aqui, centralizar, certo? Aqui é uma estrela, certo? Qualquer. Logo mais cedo aqui eu estava observando outros planetas, certo? Então aqui no momento eu não estou conseguindo ver outros planetas aqui. Mas, por exemplo, eu posso aqui pesquisar, certo? Pesquisar aqui Marte, certo? Então ele já vai me dar aqui, né? Marte. Centralizar ele aqui, posso me aproximar aqui, né? Ver uma visualização. A gente aqui já vê as luas, né? As órbitas em volta de Marte, Phobos, Deimos. Então o planeta vermelho aí, né? Onde o homem quer chegar algum dia aí, né? A grandes esforços espaciais, né? Já de robôs, né? Para explorar Marte, né? Já mandamos sondas, mas o ser humano ainda não chegou a essa tecnologia de lá, certo? Então aqui a gente pode ver várias informações aqui a respeito de Marte, magnitude, ok? Distância, tempo-luz, certo? Distância do Sol aqui, 243 mil quilômetros de distância do Sol. Então aqui eu até gostaria de... Aqui ó, a gente pode também visualizar a Lua. Aqui é uma estrela. Então vamos ver... Aqui a Lua. Deixa eu centralizar ela aqui. E também bem legal, né? A gente pode também estar observando a Lua aqui. Certo, pessoal? Então na próxima aula, nosso tempo já está estourado aí. Eu vou tentar fazer
uma contextualização com alguma questão para a gente estar resolvendo, certo? Então podem ir explorando aí. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Deixa eu fechar aqui. Certo? Então, resumo aqui, né? Enunciamos as 3 leis de Kepler e aprofundamos um pouco mais sobre o estelário, certo? Referências, já deixo o meu abraço aí e até a próxima.